Olá, meu nome é Rosângela Dias, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e também sou professora PAEE, professora de atendimento educacional especializado pela Prefeitura de São Paulo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre deficiência intelectual, DI. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos a se considerar na aprendizagem do estudante com DI. Então vamos lá. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo sobre este tema, veja aqui no canal. Aproveite para curtir, para compartilhar, para se inscrever, porque terão vários vídeos com estes temas para nós, professores PAEE, para professores da sala comum e também para a comunidade conhecer um pouco melhor sobre o nosso fazer. Nós vamos falar sobre deficiência intelectual no sentido de pontos que a gente deve considerar para aumentar o desempenho dos nossos alunos. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro passo. Conheça o seu aluno. Primeira coisa importante para você fazer é conhecer o seu aluno. Do que ele gosta? Do que ele não gosta? O que deixa ele irritado? Quais são as potencialidades dele? Quais são as suas maiores dificuldades? O que ele já aprendeu? E o que ele ainda não conhece? O que ele gostaria de aprender? Como este aluno se comunica? Isso é importantíssimo, porque ter uma boa comunicação com o aluno, uma boa interação, uma boa comunicação vai fazer com que ele aprenda melhor, com que ele perceba melhor você e o aprendizado. De que forma esta criança aprende? Qual a forma prevalente de aprendizagem para ele? É vendo, ouvindo, fazendo, falando, escrevendo? Vou dar o meu exemplo aqui, que para mim eu aprendo muito falando, escrevendo também, mas falando aquilo que eu aprendi. Às vezes eu aprendo um novo conteúdo e aí eu falo para os meus filhos: filho, ouça, posso te explicar o que eu aprendi hoje? E aí ele acaba ouvindo, ele com certeza. E aí eu falo aquilo que eu aprendi e conforme eu vou falando, eu vou aprendendo, eu vou fixando aquela aprendizagem. Então, quando não tem ninguém para me ouvir, eu gravo, eu falo no espelho, mas eu sei que dessa forma eu vou fixar melhor. E se você percebe o seu aluno, você percebe que que forma é melhor para ele. Ele aprende melhor pelos recursos visuais, por aquilo que ele vê, ou por aquilo que ele ouve, ouvindo com atenção, tentando, assimilando aquilo que ele está ouvindo, ou fazendo, né? Então, tudo isso a gente percebe no nosso aluno e acaba fazendo muita diferença na aula, no momento da aprendizagem, tá? Sempre partindo do interesse deles. Se o interesse é meio de transporte, ou bandeiras, ou animais, ou música, qual o interesse do seu aluno? Então, parta do interesse, porque isso, uma das características que a gente observa no aluno com deficiência intelectual é a pouca motivação. E se você parte do que lhe desperta interesse, tem uma probabilidade muito maior que ele aprenda aquilo, tá? Bom, segundo passo. Use a emoção. A emoção é primordial para que você tenha êxito, para que a criança tenha êxito nessa aprendizagem, né? Eu tenho uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito, que diz assim: educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar, né? E para encantar, a gente precisa usar a emoção. A emoção dirige, conduz e guia a cognição. Então, colocando o foco em lembranças que são associadas a sentimentos agradáveis, certamente terá um melhor aprendizado.
né? Eu pergunto para você, você se lembra do que você fez 15 dias atrás? Certamente não vai lembrar nesse momento. Ou se foi, no caso, seu aniversário 15 dias atrás, e você teve um dia especial, ou uma surpresa, ou algo importante, algo que lhe despertou a emoção de uma forma boa, você vai lembrar. Mesmo que for de forma ruim, tanto sentimentos, emoções negativas, difíceis, momentos difíceis, quanto momentos bons, eles ficam muito fixados na nossa memória quando a gente vive esses momentos com intensidade. Então, assim, quando a gente coloca emoção naquele aprendizado, desperta a emoção do nosso aluno, ele com certeza isso trará um resultado melhor para a sua aprendizagem. Um exemplo, o aluno ele gosta do parque, ele gosta de ir ao do momento do parque, e se ele gosta, isso desperta nele uma emoção boa, agradável. E aí a gente pensa, mas vai aprender brincando? Sim, a criança aprende também brincando, tá? Não é só assim, mas ela aprende também brincando. E aí no parque você pode trabalhar o quê? Pode trabalhar as formas. De que forma? Qual a forma do gira-gira? É um círculo? É um quadrado? Né? Você pode trabalhar os nomes dos brinquedos, depois um ditado com os nomes dos brinquedos do parque. Você pode trabalhar também cores. Quais as cores que você vê no parque? Qual a quantidade de brinquedos que há no parque? Né? Então você pode trabalhar muitas coisas depois em sala de aula com aquilo que desperta uma emoção agradável para aquele aluno, tá? Então, segundo passo, use a emoção ao seu favor nesse momento de aprendizagem. Terceiro passo que a gente deve considerar é dê significado. Dê significado àquilo que ele está aprendendo. Um exemplo, se você vai, tudo que traz um significado, a gente internaliza de uma forma melhor. Então, assim, se de repente você vai fazer um ditado, eu costumo fazer assim, quando eu vou falar uma palavra, sempre antes da palavra eu dou ali uma dica daquela palavra e que vai despertar na criança, vai fazer com que ela imagine aquela situação, e ao imaginar ela vai desenvolver os neurônios vão estar ali tendo ali um reforçamento positivo, né? Para que eles sejam estimulados, as redes neuronais do cérebro fica mais estimulada e aí eles aprendem de uma forma melhor. Então, assim, um exemplo, eu vou falar a palavra, digo, que alimento não pode faltar numa festa, que a gente fica esperando a hora de comer aquele alimento. Aí eles, com a letra B, eles certamente vão falar bolo, mas antes, quando eles falam bolo, eu tenho certeza que você também imaginou o bolo, né? Então a gente imagina, e quando imagina, há aí um trabalho neuronal para que essas redes fiquem estimuladas, e isso também é importante. Quando se dá um significado, a gente torna a aprendizagem mais concreta, solidifica melhor aquela aprendizagem. Então, isso é muito importante. Quarto passo e último que a gente vai falar hoje nesse vídeo: reforço positivo. É muito importante que se dê reforço positivo aos alunos com deficiência intelectual. Eu acredito que todos, assim, é importante, é benéfico sempre o reforço positivo, mas no nosso aluno com deficiência intelectual, ele normalmente, é uma característica dele ter pouca motivação, ter uma autoestima baixa, porque ele se sente aquém dos outros alunos por ter uma cognição mais limitada. Então, ele já se sente assim. Quando os alunos com DI são reforçados com elogios,
com abraços, palmas, às vezes, né? Quando se comemora as conquistas deles, né? Há um estímulo maior para que ele continue fazendo, uma motivação maior que aumenta a probabilidade do esforço deles continuarem fazendo e aprendendo, tendo um significado relevante para eles aquela aprendizagem. Então, assim, só quero terminar esse nosso vídeo falando sobre, lembrando que o tratamento que não há remédio, né? Não há remédio para deficiente intelectual, não há remédio que aumente o QI de uma pessoa. Não há. Mas, às vezes, muitas vezes, eles precisam de tratamentos com especialistas, além do pedagogo, do professor. Ele precisa de tratamento com psicólogos, muitas vezes, com psiquiatra, com fono. E também, muitas vezes, precisa de medicação, né? Não para deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual, como eu já disse no vídeo anterior, não é uma doença, é uma limitação, é um transtorno de desenvolvimento. Mas, às vezes precisa de uma medicação para regular alguns sintomas, né? Para melhorar esse processo de aprendizagem no desenvolvimento deste nosso aluno. Então, eu espero ter sido bom para você este vídeo, que as informações tragam aí, né, um retorno, que ajude de certa forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e tudo de bom para você. Grande abraço, até o próximo vídeo.